Olá, eu sou a professora Eunice Belotti, mestre em Psicologia e Sociedade, pesquisadora do Grupo de Memória e História Profissional do Centro Paula Souza, CNPq, e pesquisadora do Acervo de Memória da FATEC Ourinhos. Com grande alegria que vou apresentar o artigo A FATEC Ourinhos, Memória para a Construção de uma Breve História da Criação do Seu Patrimônio, que foi escrito por mim, por André Luiz Orlandi Fávaro, por Elaine Pasqualini, por Marcela Aparecida Penteado Rossini, por Marcos Antônio Martucci e por Rosimeire de Prado Castro, professores da FATEC Ourinhos. Algumas considerações iniciais. O objetivo deste trabalho é contar a história de uma instituição de ensino superior e buscar memórias na formação do seu patrimônio. Especialmente, trata-se da história do cotidiano da instituição de ensino tecnológico, que vai perpassar pela trajetória de pessoas no seu cotidiano organizacional, pelos seus espaços, pela cultura e por seus vários significados estabelecidos, levando à sua transformação. É uma história contada. Cria-se, então, a possibilidade, com isso, de ressignificá-la. O seu marco temporal é o final da década de 1960, época que marcou a criação do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, atual Centro Paula Souza, e das Faculdades de Tecnologia de Sorocaba e de São Paulo. Revisitando o passado, a década de 1960 foi marcada no Brasil por uma taxa de alta urbanização e do crescimento demográfico, dando indícios, então, de desenvolvimento e de modernização no país. Com isso, fazia-se necessário ter mão de obra preparada e urgente para que pudesse ter o desenvolvimento no país. Então, essa modernização tão almejada focava nos setores primordiários, como educação, e era responsável, por efeitos multiplicadores que levavam os alunos às instituições de ensino. E essas instituições de ensino, elas eram consideradas arcaicas em sua estruturação, e as universidades possuíam professores com cargos vitalícios e um desenvolvimento mais levado a uma descontinuidade, principalmente do mercado de trabalho. Então, com o notável número de alunos frequentando as universidades nos anos seguintes após a Segunda Guerra Mundial, e o crescimento urbano e a industrialização, como dissemos, os estudantes universitários, eles representavam uma ameaça aos denominados anticomunistas, porque eles estavam concentrados nos grandes centros urbanos e por manterem vivos os debates sociais, políticos e culturais dessa época. Uma proposta modernizadora. Juntamente, então, com essa onda de modernidade, os planos de desenvolvimento incluíam metas de investimentos científicos e tecnológicos. Para que a economia crescesse de um modo acelerado, fazia-se a necessidade de especialistas técnicos, de novas tecnologias, de incentivos oficiais dessas áreas para atender a demanda do mercado do trabalho da época. A resposta para esse problema caminhou com o encontro da criação de cursos superiores para a formação de profissionais cujo perfil estaria voltado ao mundo do trabalho, com conhecimentos na área tecnológica e tecnologias, e com uma duração diferenciada em relação aos tradicionais cursos existentes, principalmente o bacharelado. Então, assim começam a surgir, na América Latina, instituições que destinavam a formação da educação superior tecnológica, como a Universidade do Trabalho, criada em 1942 no Uruguai. Depois nós vamos ter várias outras criações, como institutos tecnológicos no México, em 1948, Universidade Tecnológica Nacional da Argentina, criada em 1959, o Instituto Tecnológico da Costa Rica, criado em 1971, e a Universidade Tecnológica do Panamá, criada em 1981. Esse movimento procurou, então, atender às necessidades do setor produtivo da época. No Brasil, mais especificamente no final da década de 1990,
e no início da década de 1970, o período marcado por discussões no interior das universidades, principalmente sobre o acesso teórico e sobre a duração dos cursos de graduação, isso afastava os jovens do mercado de trabalho, vai se encontrar, então, um país mergulhado num momento intenso de grandes investimentos, principalmente no estado de São Paulo. E contando este estado com um notável parque industrial que demandava pessoal qualificado para atuar na indústria. Ainda em 1969, precisamente em 6 de outubro, na gestão do então governador do estado de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, foi criada uma instituição de ensino profissional, público e gratuito, para oferecer cursos superiores de tecnologia, uma autarquia para articular e principalmente desenvolver a formação de tecnólogos, que a princípio recebeu o nome de Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo. Bom, agora vamos falar um pouco das FATECs, as Faculdades de Tecnologias do Estado de São Paulo. O Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo iniciou suas atividades no dia 19 de maio de 1970, como autarquia, com vínculo administrativo à Secretaria do Estado dos Negócios da Educação e financeiro à Secretaria da Fazenda. A primeira aula foi ministrada no dia 20 de julho do mesmo ano. Em 20 de maio de 1970, criou-se a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, subordinada à Coordenadoria do Ensino Técnico da Secretaria de Educação de São Paulo, e foram criados os 3 primeiros cursos na área de construção civil. E em São Paulo, foram criadas nas modalidades de movimento da terra e pavimentação, obras hidráulicas e edifícios, e além de 2 cursos na área de mecânica em Sorocaba, desenhista projetista e oficinas. Os cinco cursos se reuniram em uma Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Tecnologia de São Paulo. E em 1973, a capital ganhou a FATEC São Paulo, que iniciou suas atividades no antigo prédio da Escola Politécnica da USP, e mais um curso foi criado, o de tecnólogo em soldagem. No ano seguinte, criou-se o curso de tecnólogo em processamento de dados. O ensino técnico no atual Centro Paula Souza, as ETECs, começou em 1980. Naquele ano, foram transferidas para a instituição as primeiras escolas que integravam o convênio firmado com o governo estadual, federal e municipal. Assim, o Centro Paula Souza passou a formar também técnicos. Foi na década de 1980 que as faculdades de tecnologia do Estado de São Paulo começaram a expandir o oferecimento de cursos na área de informática e computação, para atender à demanda do mercado, impulsionando, então, o surgimento das faculdades na Baixada Santista e as faculdades da FATEC de Americana. Na década de 1990, surgiram as faculdades de tecnologia de Jaú, de Ourinhos, de Taquaritinga, além das faculdades de Guaratinguetá, de Indaiatuba, ambos com os cursos de tecnologia em automação de escritório e secretariado. Atualmente, o Centro Paula Souza mantém 79 faculdades de tecnologias, FATECs, distribuídas em 72 municípios paulistas. As FATECs atendem mais de 90 mil alunos matriculados nos seus 96 cursos de graduação tecnológicas presenciais e um na modalidade à distância. Tem uma carga horária, eles têm de 2.400 horas, com duração mínima de 3 anos. Logo, de acordo com esta autora, dentre as atuais 79 instituições de ensino superior sob o olhar do Centro Paula Souza, tem-se a intenção de contar uma breve história da FATEC Ourinhos, que pode contribuir para a compreensão de algumas ideias do entorno do ensino tecnológico no Brasil e no estado de São Paulo. Para tal, guia-se por elementos que podem dar indícios da cultura produzidas pelas FATECs, apoiando principalmente nas entrevistas realizadas com professores da FATEC São Paulo, pioneiros, na verdade, e da FATEC Ourinhos, que foi criado como extensão de campus da FATEC São Paulo.
Então, aqui nós temos os professores que foram entrevistados, sendo que 3 deles são da FATEC Ourinhos: professor Paulo Henrique Cícero, professor Sidney Carlos Ferrari, professora Vera Lúcia Camargo. Professor Cícero e professora Vera vieram de São Paulo para trabalhar em Ourinhos. O professor Cícero torna-se coordenador da extensão de campus da FATEC São Paulo. E o professor Sidney concursa na FATEC Ourinhos. A FATEC Ourinhos, ela vai surgir em 1990, trazendo imensamente satisfação para a região. E em 18 de abril de 91, ela é aprovada como extensão de campus e torna-se uma faculdade. No dia 14 de outubro de 91, o reitor da Unesp, professor Paulo Milton Barbosa Landim, autorizou o oferecimento em caráter experimental da FATEC Ourinhos. Isso permitiu que fosse aberto concursos e que começassem funcionamento da escola. Para assumir a coordenação da FATEC Ourinhos, foi aprovado pela congregação da FATEC São Paulo o professor Cícero, que em 1992 começa as suas atividades. Muitos professores vieram, na época, ministrar aulas na FATEC Ourinhos, vieram da FATEC São Paulo, como o professor Walter Pauletti, e aí foi se desenvolvendo todo o caráter da expansão da FATEC São Paulo em Ourinhos, que posteriormente se emancipa. Ao longo dos anos, do tempo, conservou-se a cultura de parcerias das FATECs com as empresas, trazendo então grande envolvimento no contato com os alunos e com o mercado de trabalho, e a prestação de serviços durante o desenvolvimento dos seus cursos. Temos aí o depoimento do professor Sidney. Essas breves considerações acerca da história de uma instituição escolar têm a intenção de estabelecer uma relação dinâmica entre o seu passado e o seu presente, cuidando-se para a possibilidade e a pretensão de produzir uma história do cotidiano escolar. Para encerrar a nossa fala, gostaríamos de dizer que a constituição de uma história, mesmo que breve, das faculdades de tecnologias do Estado de São Paulo, podem disparar elementos, indícios da cultura produzida, apoiando nas entrevistas realizadas por esses professores que atuaram na época inicial das instituições, capturando os aspectos do cotidiano escolar e trazendo em cena seus atores, bem como a multiplicidade das experiências e seus significados, de sentidos próprios, e a oposição à unidade e à homogeneidade existente nos ordenamentos sociais que caracterizam muitos estudos sobre as instituições de ensino. O recorte temporal transitado nesse trabalho, que foi início de 1970, privilegia alguns aspectos que podem ser elementos para uma breve história da instituição aqui pesquisada. Aqui estão as referências e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada.